Oi, socorro? Oi, tá? Acho que eu vou começar, viu? Tá bom. Podemos. Oi, boa tarde a todos. Hoje, eu separei uma parte do material que vai falar sobre a morfologia nominal latina. Nós vamos ver hoje um pouco sobre a flexão do substantivo e também sobre a flexão do adjetivo. Basicamente, o adjetivo acompanha o substantivo. Essa flexão ela acaba aqui acontecendo de maneira muito parecida, embora no caso dos substantivos, essa reflexão ela ocorra com base nos casos e também de acordo com a declinação do substantivo. Então, hoje nós vamos ver um pouco a respeito das declinações e das funções sintáticas que vão determinar e fazer com que as terminações desses substantivos variem de acordo com o caso que eles estejam exercendo dentro da estrutura da frase. Aula passada a gente falou um pouco sobre a tradução de textos, né? Aí eu falei, olha, vocês não precisam se preocupar, porque nas próximas aulas nós vamos traduzir alguns textos, e aí eu decidi deixar isso um pouco mais para frente, talvez na próxima aula, porque eu acho importante a gente ver hoje um pouco sobre como se flexiona o substantivo, sobre como se flexiona o adjetivo. Próxima aula a gente vê sobre a flexão do verbo. Aí nós já podemos começar a fazer as primeiras traduções de textos. Porque não faz sentido traduzir o texto sem saber como se flexiona os principais elementos que estruturam a frase, né? Então, para quem não estava na aula passada, meu nome é Fernanda Martins, a disciplina é Latim 1, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa flexão nominal. Lembrando que no material, esse capítulo, o texto de hoje, é com base na primeira parte do material, que é da Zélia Cardoso. Dentro desse capítulo, sobre morfologia nominal latina, se eu não me engano é o capítulo 4,
ela fala também, além da flexão do substantivo, da flexão do adjetivo e também da flexão dos numerais e de outras classes que funcionam basicamente da mesma forma que o substantivo. Mas hoje a gente vai ver só substantivo e adjetivo. O adjetivo, ele tem muitos casos particulares. Acaba que não seguindo a mesma regra geral para todas as palavras, todos os adjetivos. Porque tem algumas terminações que fazem com que a flexão seja de uma forma e não de outra. E assim por diante. No caso do substantivo, nós vamos ver que quanto às declinações, nós temos 5. Mas é o caso que vai determinar ou dizer qual a terminação dos nomes. Então, vamos começar agora para ver como se processa essa variação. Vou passar aqui o slide. Eu já tinha carregado os slides e ele já começaram do primeiro assim. Sim. Então, assim, como acontece na língua portuguesa, os substantivos também em língua latina, eles são variáveis. Só que a variação, é claro, que não se dá da mesma forma. Por exemplo, na língua portuguesa, independente da função sintática do substantivo, a sua forma é a mesma, a sua estrutura morfológica. No caso do latim, essa terminação das palavras vai variar de acordo com o caso, ou seja, com a função sintática que esse elemento está exercendo dentro da frase. E aqui se torna de suma importância a gente retomar alguns conhecimentos lá da área da gramática, da língua portuguesa, para poder compreender como se dá essa questão da função sintática. Não necessariamente agora a gente vai precisar saber dessas funções, mas nas próximas aulas, à medida que a gente for começar a traduzir os primeiros textos, então já se torna importante ter esse conhecimento. Então a gente precisa saber o que é um sujeito, predicativo do sujeito, o que é um complemento nominal, ou um aposto, ou um vocativo, ou um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, porque isso vai auxiliar na hora de fazer a tradução correta. Então, como acontece na língua portuguesa, os substantivos, os adjetivos, numerais, pronomes e os verbos, todos eles fazem parte de uma classe de palavras variáveis. O que isso quer dizer? Que eles vão se flexionar. É claro que a flexão de cada um desse grupo de palavras, a função morfológica de cada um, vai fazer com que eles se flexionem também de forma diferente. Por exemplo, o substantivo, ele vai se flexionar em gênero, né? Se é masculino, feminino, se é singular, se é plural, né? Se ele está no aumentativo, no diminutivo. Mas, por exemplo, os numerais, a flexão ele é diferente. Nem todos os numerais vão flexionar contra o gênero. Muitos deles vão se flexionar contra ao número, mas nem todos. E os pronomes da mesma forma. No caso dos verbos, nós sabemos que a flexão dele é diferente. Ele vai se flexionar de acordo com as formas nominais, que é infinitivo, gerúndio, particípio, e também de acordo com o tempo e o modo verbal, o número e a pessoa. Então, a flexão, digamos que muito mais ampla, muito mais complexa do que as demais outras classes morfológicas. Então, assim como no português, nós temos os adjetivos, os advérbios, que também no latim dizem respeito a uma classe invariável, né, na sua grande maioria, além de algumas preposições, conjunções e interjeições, que na grande maioria das vezes também são invariáveis. Só que vai acontecer, é claro, de algumas delas se alterarem. E os nomes, eles vão se flexionar de acordo com o caso, com o número e algumas vezes com o gênero. Aula passada eu falei para vocês que no latim nós temos 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Então nós vamos ver como se dá a flexão desses diferentes gêneros em cada uma das declinações, né? Então, passando para o próximo tópico, flexão do substantivo, os verbos, além de apresentarem formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio, o particípio,
Assim como os nomes, como eu falei, eles vão se flexionar quanto ao modo, o tempo e a pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular ou do plural. Então, os verbos eles vão se flexionar também no latim dos mesmos moldes que acontece também na língua portuguesa. E aí, o que são os substantivos? A gente precisa lembrar lá da nossa gramática normativa, que vai falar um pouco sobre o que é o substantivo. Nós sabemos que, na grande maioria das vezes, a nomenclatura que a gramática normativa nos dá é que o substantivo é a classe de palavras que serve para nomear seres, coisas, objetos, sensações, emoções, sentimentos e entre outras possibilidades. Há até uma discussão muito grande com relação a esse conceito, porque por mais que hoje esses conceitos eles sejam bem abrangentes, ainda é possível a gente afirmar que eles não deem conta da diversidade de termos que nós temos dentro da língua que servem para nomear. No caso do substantivo, a estrutura também vai ser basicamente a mesma estrutura que as palavras da língua portuguesa. Nós temos o semo, né, que é a raiz da palavra, a raiz significativa, e temos as palavras que acompanham esse radical. Que palavras são essas? São os prefixos, os sufixos, né, que vêm a contribuir para a formação de novas palavras. Nós temos aqui abaixo exemplo da palavra amor, né? Amor Espera aí que o pessoal respondeu, Fábio. No caso da palavra amor, nós temos aí a divisão. Vocês vão ver essa divisão praticamente em quase todas as palavras que nós vamos utilizar ou exemplificar ao longo dessa exposição. Por que eu separei? Eu separei o radical da terminação. Então, nós temos amor, aí o verbo no infinitivo, né? Aliás, um substantivo, amor. Aí tem o AM, que é o radical, e a terminação OR. E temos outras palavras que têm a mesma origem. Prova disso que o radical é o mesmo. Amare, né? Vem do verbo amar. Amicus, que é amigo. Amica, que é amiga. E amicitia, que é amizade. Em todas essas palavras, o que a gente pode ver é que o radical é o mesmo. O que nos leva a crer que possivelmente, provavelmente, elas tiveram a mesma origem. Então, só para mostrar para vocês a raiz, que é o AM, seguido das diferentes terminações que uma mesma palavra pode vir a apresentar. É claro que aqui são apenas alguns exemplos. Nós temos vários outros exemplos que vêm mostrar essa variação da palavra amor, né? Temos também algumas terminações que, diferentemente da palavra amor, que contribuiu para o surgimento, por exemplo, de verbo, de nome, de adjetivos, nós temos palavras que, ao receberem certos tipos de sufixo, eles vão fazer referência a um certo tipo de sentimento abstrato. São o caso dos substantivos abstratos que têm a terminação OR. Timor, que vem de temor, radical tim, a terminação OR, né, que faz com que essa significação seja carregada de um sentido abstrato. Pavor, né? Lembram que na aula passada eu falei para vocês que o U, por muito tempo, foi utilizado e só posteriormente ele veio ser utilizado a letra V. Então, pavor. A mesma coisa do I e do J, né? E horror. Então, todos eles, pavor, temor e horror, eles são caracterizados como substantivos abstratos. O que a gente leva em consideração na hora de dizer que é um substantivo abstrato? Basicamente, o fato deles fazerem referência a sentimentos. Sempre quando se fala de sentimentos ou algo que depende de uma pessoa para existir, a gente fala em abstração, no caso, substantivo abstrato. Com base nas terminações também dessas palavras que vêm seguido ao radical, nós podemos dizer se se trata ou não de um substantivo masculino ou de um substantivo feminino. Nós temos amica,
que é amiga, né? Amigos, que é amigo. É claro que a própria terminação da palavra, de certa forma, contribui para que a gente leve a acreditar que amiga, por ter uma terminação A, faz referência a um substantivo feminino. E amigos, por ser a terminação U ou O, né, faz referência a um substantivo masculino. Mas é claro que o fato da terminação da palavra ser um A ou O não diz muita coisa sobre o gênero. Nós temos outros exemplos aí. Filha e filhos. Filha, filha, né? Feminino, e filhos, filho. Serua, senhor, feminino, senhora, né? E seros, masculino. Domina, senhora, e dominus, senhor. Então, são palavras que têm terminações diferentes. Basicamente, a gente viu aqui que todos os substantivos femininos apresentados tiveram a terminação A, e todas as palavras masculinas tiveram a terminação us. Mas, como eu disse para vocês, a terminação não diz muito no latim, assim como não diz muito na língua portuguesa. Então, digamos que o que melhor vai servir para a gente na hora de saber o gênero do substantivo, além de várias outras possibilidades de interpretação, é o vocabulário. É ele que vai nos dar a tradução correta, além, é claro, da terminação da palavra. E temos palavras, por exemplo, que se flexionam quanto ao número, sendo que essa flexão nem sempre ela vai apresentar um elemento extra, como acontece na língua portuguesa. Está falhando. Deixa eu desligar bem aqui meu ventilador para ver se é isso. Pronto. Desliguei aqui o ventilador. Com relação à flexão de número, nós temos amica no singular. Com certeza, eu sabia que era o ventilador. Amica, que é no feminino, né, singular. E amigos, que é o plural. Como é que nós sabemos que há um plural? Por causa da presença do S, que também o plural é feito no latim por meio da utilização do S. E temos aqui alguns exemplos de palavras que foram criadas por meio do acréscimo de um prefixo. No caso, o prefixo in, que quer dizer negação, né? In, amica, que formou, deu origem a inimica, quer dizer inimiga, ou seja, aquele que não é amigo. In amigos, inimigos, ou seja, aquele que não é amigo. Então, a flexão dos dois termos que foram colocados lá em cima também acontece aqui, e nele nós observamos que o acréscimo do in acrescentou um sentido novo à palavra, dando a ideia de negação. No primeiro caso, a palavra está no singular, inimiga, né? Inimiga. E no segundo está no plural, inimigos. Então, com relação ao gênero do substantivo, nós temos 3. Masculino, feminino e neutro. Como eu disse desde a aula passada, no latim, assim como na língua portuguesa, muitas vezes nós somos levados a pensar ou a correlacionar o gênero dos nomes à questão sexual. Mas esse não é um procedimento que, na grande maioria das vezes, vai ser correto. Por quê? Apesar de servir de base para a formação da flexão em masculino e feminino, há inúmeras palavras no latim e também na língua portuguesa que não acompanham esse pensamento, né? Essa ideia da questão sexual. Então, nós vamos ter, basicamente, nomes masculinos, vão ser nomes que se referem a ofícios masculinos, né? Ou seja, atividades que são desenvolvidas por pessoas do sexo masculino. Além do nome de rios, ventos e mares. Ou seja, os rios, os ventos, os mares, por si só, são palavras masculinas. E, consequentemente, no latim, todas as palavras derivadas desses nomes também vão ser masculinas. Com relação ao gênero feminino, eles vão estar relacionados no latim a seres do sexo feminino. E também a funções que são desempenhadas, geralmente, pelas mulheres. Além do nome de ilhas, cidades e árvores, que também serão, na grande maioria delas, palavras femininas, né? Oi, Marta.
Não, tenha calma. Como eu disse, é o vocabulário que vai nos auxiliar. Ele que vai dar, permitir para a gente chegar à conclusão se trata de uma palavra masculina ou de uma palavra feminina. Até porque, na maioria dos dicionários, sempre depois das terminações, vem a abreviação F, né, dizendo se é feminina, ou M, dizendo se é masculina. Pelo menos nessa questão de masculina ou feminina, a gente não vai ter muito problema, não. E tem palavras que horas são masculinas e horas são femininas. Por exemplo, a palavra dia. A palavra dia por si só é uma palavra masculina. Mas se eu falo meio-dia, já vai ser uma palavra feminina. Então, é um exemplo de substantivo que pode ser, em determinados contextos, um substantivo masculino, e em outro contexto, um substantivo feminino, né? Só que há palavras que, apesar de se relacionarem a seres sexuados, funcionam como neutros. Como eu disse, nem sempre a questão sexual ela interfere na definição do gênero, se é masculino ou se é feminino. Prova disso a palavra escorto, que no latim é uma palavra neutra, mas que a gente traduzindo para a língua portuguesa, a tradução é prostituta é um substantivo feminino, né? É a mesma coisa de mancipum, que no latim é neutro, mas no português, traduzindo a palavra, é do gênero masculino, é escravo. Então, isso é para mostrar para vocês que não existe essa referência direta entre terminação ou entre gênero e a questão sexual. E também tem a questão de que há seres assexuados que nós o classificamos em masculino, feminino ou neutro. Isso acontece também no português. Se eu falo janela, a janela é um substantivo feminino, desprovido de sexo, mas independente disso, é um substantivo feminino. E assim por diante. Então, a flexão de gênero acaba ocorrendo de maneira acidental nas palavras de origem mais antiga, e não necessariamente está relacionado com a questão do sexo. Temos aqui alguns exemplos de substantivos no latim e também na língua portuguesa, que ao traduzirmos a gente percebe que, assim, de imediato não existe nenhuma correlação entre o radical das duas. E, de fato, não existe, né? Homo vem de homem e mulher vem de mulher. Homem e mulher, masculino e feminino. Mas, observando a estrutura, a gente sabe que não tem nada a ver uma estrutura com a outra. E, consequentemente, a gente não pode dizer que as palavras tiveram a mesma origem. O mesmo acontece com frater, né, que é irmão, de soror, que é irmã. Então, são dois radicais totalmente diferentes para fazer referência a um ser do sexo masculino e outro do sexo feminino. Só que, é claro, o contrário também acontece. Nós podemos pegar um mesmo radical, acrescentando desinências diferentes para formar palavras masculinas e palavras femininas. É o caso de filhos e filha. Filhos de filho, né? Filha de filha, feminino. Lupus, masculino, lupa, feminino. É claro que a terminação também, ela nos leva também a fazer essa tradução no gênero, digamos que adequado, que o correto. Só que há vários outros elementos que nos possibilitam também, além do vocabulário, de fazer essa tradução de maneira correta. Na divisão dos substantivos em declinações, por exemplo, nós temos, dentro da primeira declinação, palavras basicamente femininas. Ou grande parte das palavras da primeira declinação são palavras femininas. Então, nós vamos ver que a terminação a ou aé faz referência a um ser ou a um substantivo do sexo feminino, enquanto que a terminação i ou us faz referência a um substantivo do sexo masculino. E nós teremos, no caso, substantivos que têm o mesmo radical, mas sufixos totalmente diferentes. O que determina, então, o plural, no caso, filhos, ou aí já é o plural? Não, aí já é plural, a presença do S. O S indica também a questão de número, plural no latim. É porque filhos está no plural, masculino plural, e filha está no feminino singular. Mas o S também, como na língua portuguesa, é utilizado para indicar a flexão de número. Então, voltando ao outro exemplo. Espectador, espectatriz. Espectador, espectadora.
Então, o mesmo radical, né? Só que as terminações, ator e atriz, são diferentes. Espectador, fazendo referência a um substantivo masculino, e espectatriz a um substantivo feminino. Então, outro exemplo para mostrar a questão das terminações. E há casos em que a forma feminina vem da palavra masculina. Por exemplo, rex. Sempre quando a gente fala em cachorro, um nome bastante comum é rex, né? Rex é rei, a tradução no latim. Então, rex, a palavra rex, deu origem à palavra regina, que quer dizer rainha. Então, rex é masculino e regina é feminino. Basicamente, os dois só têm em comum o R e o E, né? Nesse caso não é prefixo, o ré, na grande maioria das vezes, é prefixo, mas aqui faz parte da estrutura da palavra. Então, é o exemplo de substantivo feminino que se originou do substantivo masculino, no caso, rex. E há também palavras que, assim como na língua portuguesa, são utilizadas para fazer referência tanto a um ser do sexo masculino como a um ser do sexo feminino. A palavra boss, né, que pode ser boi ou vaca, tanto fazendo referência a substantivo masculino como a substantivo feminino. E a gente vê essa flexão também, essa diversidade de flexões também na língua portuguesa. Por ser uma língua de origem indo-europeia, basicamente, muito das flexões que ainda hoje estão presentes na nossa língua são derivadas dessas flexões iniciais lá do latim, né? Na língua portuguesa nós temos o masculino, o feminino, o comum de dois gêneros, o epiceno, o sobrecomum, que basicamente essa flexão de gênero acontece de maneira muito próxima do que acontece na língua latina, só que é claro que com outras nomeações, denominações. Com relação ao número no substantivo, nós só temos dois, singular ou plural, assim como também acontece na língua portuguesa. Então, é claro que temos termos que podem e fazem referência a mais de um termo, mas basicamente essa flexão ela vai se dar por meio do acréscimo do S. Nós temos aí, em latim, dois números, né, singular e plural, que é diferente do indo-europeu, que foi a língua que deu de onde veio o latim, que tinham 3 gêneros. Aliás, 3 números, tinha o singular, o plural e tinha o dual, uma outra flexão. Nós temos aí alguns exemplos, duo, 2, né, ambo, 2, né, e vigente, né. Então, há palavras que só podem ser usadas no plural. Por exemplo, núpcia, as núpcias. E a palavra arma, né? As armas. Isso no latim. Nós temos palavras também na língua portuguesa que basicamente funcionam da mesma forma, né? Há palavras, por exemplo, óculos, que nós podemos usar para fazer referência tanto ao singular como ao plural, mas essa denominação singular ou plural vai se dar por meio do uso do artigo. O óculos ou os óculos. Mas a palavra óculos em si sempre vai ser no plural. Então, essas palavras de origem latina, núpcia e arma, são palavras que são usadas apenas que no plural. Seguindo com relação à flexão em número do substantivo, tem palavras que quando a gente altera ela, leva, por exemplo, ela para o plural, a sua significação, o seu sentido, ele se altera. Eu coloquei 2 exemplos para mostrar para vocês como esses sentidos eles se alteram. São as palavras fortuna e fortune. Fortuna no singular diz respeito à sorte. E fortune diz respeito a bens. É claro que bens e sorte têm muita coisa em comum. Só que a palavra no singular faz referência à sorte e a palavra no plural faz referência a bens. Bens econômicos ou bens sociais, algo de valor, né? A mesma coisa se dá com a palavra litera, que é letra no singular, e litere no plural, que faz referência à carta. É claro que toda carta é formada por um conjunto de letras. Então, talvez esteja aí a justificativa para que a palavra no plural se refira à carta e não mais a uma única letra, como acontece no primeiro exemplo.
A terminação AE sempre será plural? Não. Nós vamos ver daqui a pouquinho que lá na primeira declinação do substantivo, a terminação do genitivo singular sempre vai ser AE. E é singular, não é plural. Então, a terminação AE nem sempre vai fazer referência a plural. Mas, para isso, Renato, nós utilizamos as tabelas das terminações. No material de vocês tem essa tabela. E eu prometi desde a aula passada, e não postei ainda, uma tabela resumida que eu tenho sobre as terminações. Que nessas terminações a gente vai ver que uma mesma, aliás, nessas flexões dos substantivos, nas diferentes declinações, nós vamos ver que elas podem se repetir, independentemente de ser no singular ou de ser no plural. Então, nós temos que recorrer ao vocabulário para saber qual é a tradução correta e analisar também todo o contexto da frase. Então, no caso, com relação aos casos do substantivo, eu vou pedir para vocês terem muita atenção a partir de agora, porque esses casos vão nos acompanhar até o final da disciplina. E não, a partir do momento em que a gente vai passar a conhecer um pouco sobre os casos, nós também vamos passar a retomar algumas funções sintáticas da língua portuguesa que nós precisamos saber e correlacionar elas também a cada um dos casos. Vou explicar melhor. De acordo com a função que desempenham, ou seja, de acordo com o caso, os nomes, eles eu acho que... Vocês estão me ouvindo agora? Acho que sim, né? Provavelmente minha conexão. Então, voltando à questão do caso do substantivo. Os nomes, eles vão assumir diferentes formas, né? Então, quais são os casos do substantivo? Nós temos 6 casos. Inicialmente, o latim tinha 7 casos, que tinha locativo, mas nós vamos estudar apenas 6 deles, né? Então, os casos latinos são, primeiro caso, nominativo. Como o próprio nome diz, nominativo faz referência a nome. Então, é o caso do sujeito e do predicativo do sujeito, bem como do adjunto adnominado do sujeito ou do predicativo, representado por adjetivo ou pronome. É também um caso em que se enuncia simplesmente o nome, e por vezes o da exclamação. Então, resumidamente falando, o nominativo ele vai fazer referência ao substantivo ou aos termos que dentro da oração exercerem a função de sujeito, predicativo do sujeito. Então, sempre vocês vão ter que associar o nominativo ao sujeito e ao predicativo do sujeito, e também pode acontecer do adjunto adnominal. Nós temos um segundo caso, que é o vocativo. Como no português, o vocativo é um termo utilizado para chamar a atenção, para interpelar. Então, um exemplo de função que esse elemento ou o substantivo com determinada terminação pode vir a exercer dentro das orações. A Socorro está presente?
Porque travou aqui, é porque não está dando a opção de passar o slide. Peraí, acho que quando tu saiu, Fernando. Ah, Peraí, pode acho que passar. saiu da função de. Pode Pronto, passar. voltou. Certo, obrigado. Então, lembre, o nominativo, o vocativo exerce a função de vocativo. O terceiro caso é o caso acusativo, é aquele que vai exercer basicamente a função de objeto direto. Então, é o caso específico do objeto direto, podendo também ser o caso dos adjuntos adverbiais, que vierem introduzidos por preposições especiais, como exclamação, do sujeito e do predicativo de as orações infinitas. Mas, basicamente, o acusativo vai exercer a função de objeto direto. O genitivo vai funcionar basicamente como adjunto adnominal restritivo. Então, é o caso do complemento restritivo do nome, né? Adjunto adnominal possessivo ou qualificativo, representado por um substantivo, do complemento nominal, de substantivo e de partitivo. Então, basicamente, o genitivo, caso genitivo, vai exercer a função de adjunto adnominal restritivo ou ainda de complemento nominal. O quinto caso é o dativo, que basicamente a função que ele vai exercer é de objeto indireto. Então, é o caso especial do objeto indireto, podem assumir ainda funções relacionadas ao objeto indireto, como o dativo de interesse e de posse. E o último caso, que é o ablativo, ele vai exercer a função de adjunto adverbial, né? Que são, no caso dos adjuntos adverbiais não preposicionados ou regidos por preposições, além do agente da passiva, do complemento de comparação, do sujeito e participa em orações reduzidas. Ou, resumidamente falando, o ablativo vai exercer a função de adjunto adverbial ou de agente da passiva. Mais à frente, eu apresento um slide de forma resumida com a função de cada um desses casos, porque vocês precisam saber. E é interessante até que quando chegue lá no slide, mais à frente, vocês façam print da tela ou copiem para facilitar vocês quando forem começar a realizar as traduções. Como eu falei, o locativo faz referência ao adjunto adverbial de lugar, mas ele não é mais utilizado e não vai ser utilizado também nos textos que nós estivermos traduzindo. Então, esse conjunto de formas que o nome pode assumir dá-se o nome de declinação. De hoje, a teoria, acho que é sem Com certeza, é minha conexão. Vocês estão me ouvindo?
Tá difícil. E agora, vocês estão me ouvindo? Sim, né? Então vamos lá continuar. Em português, os nomes não. Quando chegar a tela de fazer o print ou de vocês copiarem, eu aviso para vocês. Copiar, eu acho que não dê tempo, né? Mas a gente vai ver aí. Então, em português, os nomes variam independentemente da função sintática, né? Não variam. Esse exemplo eu mostrei também, é muito parecido à aula passada. A menina é alta, vemos a menina, dei uma bola à menina. Aqui, a menina, no primeiro caso, né? A menina é alta, a menina é o sujeito da oração. Vemos quem? A menina. Aí, objeto direto. Dei a bola a quem? A menina, objeto indireto. Então, são funções diferentes, mas que a palavra menina permanece inalterada em todas elas. Fábio perguntou um exemplo para mostrar como essa terminação acontece. Fábio, preste atenção nesses exemplos aqui. Em latim, as desinências vão variar de acordo com o caso, né? Tá aí o primeiro. Puella alta est. Ou seja, a menina é alta. É a mesma tradução da frase lá em cima. Puella exerce a função de sujeito da oração. Quando a gente for lá para a primeira declinação e for ver a flexão do nome, a gente vai ver que a terminação A, ela é a mesma terminação para o nome nativo, vocativo e, se eu não me engano, no nativo, vocativo e dativo. Se eu não me engano, é isso. A mesma terminação. Mas aqui, no caso, a menina está exercendo a função de sujeito. Então, se está exercendo a função de sujeito, a função dela vai ser o nominativo, né? O nome. Então, puella alta est. A menina, que é puella, que é o verbo ser aí, est, né? Que é um verbo irregular, e alta. Alta é um adjetivo de primeira classe que segue a mesma flexão do substantivo de primeira classe. Outro exemplo, puella videmos, né? Vemos a menina. Observem que a palavra puella, que é menina, está escrita de maneira diferente. Por que ela está escrita de maneira diferente, Fábio? Porque está exercendo a função aí de objeto direto. Então, vemos, né? Nós vemos, aqui a flexão do verbo, a gente vai ver como o verbo se flexiona daqui a pouco. Nós vemos quem? A menina, que é o objeto direto. A terminação AM faz referência ao acusativo. Isso nos substantivos de primeira declinação. Então, por causa dessa terminação AM, nós sabemos que a tradução correta não é a menina vê, mas sim vemos a menina, porque a menina está completando o sujeito, o sentido do verbo ver, né? Quem vê algo, alguém ou alguma coisa. Entenderam? Como a função, a escrita da palavra, o caso, se alterou de acordo com a função que ele exerce. Então, no primeiro caso, a menina aqui é nome, nominativo, então a terminação. Enquanto que nesse segundo caso, puella, a palavra menina está completando o sentido do verbo ver. Então, é um objeto direto, é um acusativo. Então, no acusativo, a terminação é AM. Então, tem esse quadro aqui que eu falei para vocês que era importante vocês saberem, fazerem o print ou copiarem. Porque, basicamente, nós temos aqui um resumo das funções que cada um dos casos comporta. Então, voltando novamente, nominativo, sujeito, né? Ou predicativo do sujeito, ou adjetivo. No primeiro slide que eu mostrei não tinha adjetivo. É porque o adjetivo no latim, Joyce, não tem forma local fixo para nenhum elemento. Mas o mais comum é que ele venha no final da frase. Ele pode vir no começo, no meio ou no fim, tanto faz. Porque o que vai determinar a função sintática não é o local, mas a terminação da palavra, inclusive do verbo. Mas geralmente o verbo vem no final da frase. Então, por que adjetivo está colocado aqui dentro da classe do nominativo? Porque muitas vezes nós utilizamos o adjetivo com função de substantivo. Se eu digo, a palavra velho geralmente é um adjetivo, para fazer referência de pessoas de idade avançada. Mas se eu digo que o velho saiu de casa, o velho está exercendo função de substantivo, de sujeito da oração, consequentemente de nome.
Estão ouvindo? De novo caiu. Mas a gente não estudou ainda o que são as declinações, não. Quem foi que disse? Ah, Renato disse que ele não sabe o que são as declinações. Mas a gente vai estudar jazinho. Daqui uns 2, 3 slides, chega na primeira declinação. Então, Renato, essa tela são as declinações do substantivo? Não, são os casos. Os casos que o substantivo pode vir exercer, né? Então, o primeiro caso é o nominativo, né? Que pode ser, quando o sujeito está exercendo a função de nominativo, ele vai consequentemente exercer a função de sujeito, predicativo do sujeito, ou adjetivo. Eu estava explicando para vocês por que é adjetivo, né? Por que é adjetivo? Porque o adjetivo está falando um exemplo de velho. O velho saiu de casa, ou o velho quer sair de casa. Porque muitas vezes o adjetivo exerce a função de sujeito da oração. E se não, a flexão do adjetivo no latim, assim como no português, acompanha a flexão do substantivo. Porque o adjetivo sempre concorda com o substantivo, tanto na língua portuguesa como na língua latina. Então, o vocativo vai exercer a função de vocativo, que é a mesma coisa de apóstrofe ou interpelação. O acusativo vai exercer a função de objeto direto, né? Ou um adjunto adverbial com preposição. O genitivo vai exercer a função de adjunto adnominal restritivo. O dativo de objeto indireto ou de complemento nominal. O ablativo vai exercer a função de adjunto adverbial. Então, são 6 casos. Como eu falei para vocês, o locativo não entra aqui. A gente só vai estudar os 6 principais casos. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. O que são os casos? Os casos são as funções que os nomes podem exercer, né? Dentro dos contextos de utilização das frases. Então, nós passamos para as declinações. Acho que foi o Renato que disse. Deve ter surgido as orações substantivas. Por que, Luiz, que deve ter surgido as orações substantivas? Vamos lá, classificação temática dos substantivos. Então, vamos para as declinações, né? Rodrigo, mais para frente a gente vai ver isso. Então, com relação à estrutura, né, nós vimos que basicamente é o radical e o sufixo. Na língua latina, além da formação de novas palavras por meio do sufixo, nós temos também por meio da formação de prefixos, né? Então, a estrutura básica da palavra no latim é prefixo, radical e sufixo. Não necessariamente precisa ter o prefixo ou o sufixo ou os dois. Pode ser que a palavra não tenha nenhum. Pode ser que a palavra seja formada apenas pelo radical e pela vogal temática. Então, reconhece a declinação de um substantivo pela forma que ele vai assumir no genitivo singular. Isso é muito importante. Como é que eu vou saber qual é a declinação do substantivo que eu estou estudando? Analisando, observando o genitivo singular dele. Por que eu analiso o genitivo singular? Porque essa é a única terminação que não se repete em nenhuma das declinações. Então, se eu observar a terminação, por exemplo, do genitivo singular na primeira declinação, sempre vai ser AE. Então, no vocabulário sempre vai vir, por exemplo, marinheiro, nauta, nautae, que a gente lê nauter, que a E tem som de E. Então, vem nauta, nauter. Aí eu digo, olha, esse é um substantivo de primeira declinação. Mas em que eu me baseio para afirmar isso? Na terminação AE. Porque a estrutura das palavras no vocabulário sempre vai vir assim, no caso dos nomes, dos substantivos. Sempre vai vir a palavra no nominativo, seguido da terminação no genitivo. Tem aqui alguns exemplos para vocês aqui, ó, na próxima linha. As terminações do genitivo singular indicam a declinação do substantivo. Por exemplo, na primeira declinação, o genitivo singular sempre vai terminar em AE. Na segunda declinação, sempre o genitivo singular vai ser I. Na terceira, is. Na quarta, us. E na quinta declinação, a terminação do genitivo singular vai ser ei. Então, é pela terminação do genitivo singular que nós vamos saber qual a declinação. Se esse substantivo é de primeira declinação, se de segunda, terceira, quarta ou quinta declinação. Em latim 1, nós estudamos apenas até a terceira declinação.
mas é importante para a gente saber as terminações. Então, sempre terminou em AE, vai ser de primeira declinação. Rodrigo, tá aí alguns exemplos. Da primeira declinação, nós temos sempre o tema A. O que é que isso quer dizer? Todas as palavras da primeira declinação, que são palavras basicamente femininas, na sua grande maioria, vão ter o tema em A. Tá um exemplo aí. Puela, puele. Tem só a E. Puela, ae. Então, nós temos aí a terminação da palavra no nominativo, que é a terminação A, puela, até o L é o radical, e o A é a terminação do nominativo singular. E a terminação AE é a terminação do genitivo singular. Logo, se a terminação do genitivo singular é AE, eu posso afirmar que essa palavra puela, que a tradução é menina, é um substantivo de primeira declinação. A mesma coisa dos demais. Filha, que é a palavra no nominativo, e aí tem só a terminação AE, mas a palavra é filiae, que a gente lê filie. Então, a terminação AE, genitivo singular. Então, primeira declinação. E a mesma coisa, Regina e Regine, que a terminação AE, genitivo singular, então, primeira declinação. Então, todos esses exemplos são de palavras da primeira declinação. Só que há palavras com sufixos diferentes que também pertencem à primeira declinação, que é o caso das palavras que têm o sufixo cola ou gena, né? Então, são masculinos os nomes de profissões comuns a pessoas do sexo masculino, os nomes de pessoas do sexo masculino. A pronúncia de AE é E, só é. AE é igual a E. Então, além das palavras terminadas em A, que o tema é A da primeira declinação, nós teremos também, dentro da primeira declinação, que é formada basicamente por pessoas, por nomes femininos, nós também teremos palavras masculinas que são utilizadas para dar nome a seres do sexo masculino ou algumas funções masculinas. É o caso aí de marinheiro, nauta, nautae, ou que a gente lê naute. Então, marinheiro. Marinheiro é uma palavra masculina no português e no latim, mas a terminação AE leva a gente a classificá-lo ele como de primeira declinação, apesar de ser uma palavra masculina. Outros exemplos, auriga, né? Auriga, cocheiro, galba, galber, que é galba, primeira declinação, todos eles, porque a terminação de todos é a terminação AE, né? Agrícola, agrícola, agricultor, que é uma função, uma palavra masculina, né? Geralmente uma função exercida por pessoas do sexo masculino. Íncola, ou incole, né? Habitante. E indígena, indígena, indígena. Então, todos eles vão estar, a primeira palavra terminada em A, fazendo referência ao nominativo singular, indígena, alquiuá, incoloá, agrícola, galba e auriga, todos A, e todos eles vão ter a terminação AE, porque todos eles são substantivos de primeira declinação. E o que vai me levar a classificá-los como pertencentes à primeira declinação é a terminação AE, que é do genitivo singular da primeira declinação. Entenderam? É importante vocês entenderem para a gente passar para frente. Sim, então olha aqui o quadro resumido. Eu peguei aqui um substantivo de primeira declinação, no caso a palavra vita, né? E fui flexionar ele nos diferentes casos. Então, olha aqui, ó, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Esses são 6 casos. E aqui no singular ou plural. Observe, no nominativo, vita, vocativo, vita, acusativo, vitam, genitivo, vite, dativo, vite e ablativo, vita. O que eu falei para vocês? As terminações, elas podem se repetir. E na grande maioria das vezes, elas se repetem. Então, quando o substantivo for de primeira... Não, a flexão de plural e do singular variam de acordo com a declinação.
A primeira declinação, Rodrigo, ela é mais fácil, e até a segunda ela é mais fácil, porque são poucas palavras. Mas quando a gente chega, por exemplo, na terceira declinação, aí tem certas terminações, como, por exemplo, do nominativo e do vocativo, que elas vão ser bastante variáveis, vão ser irregulares. Aí complica um pouco mais nesse processo. Mas como eu disse, olha, as regras do plural são sempre as mesmas para os casos? Não. Mas, por exemplo, se a gente pega palavras da primeira declinação, a terminação, independentemente da palavra, vai ser a mesma. É o contexto, Fábio, que vai definir se é qual a terminação é, se é dativo singular ou se é nominativo ou vocativo plural. Só o contexto, só a frase é que vai dizer para a gente qual a função que a palavra vai ter exercendo naquele momento. Então, observem, ó, nominativo, vocativo e acusativo singular, a terminação é a, né? An só vai ter para o acusativo singular, e a terminação AE vai ter no genitivo e no dativo singular. Professora, responde já, Luiz. A senhora não falou que a gente define a declinação não é pelo genitivo? A senhora não disse que ele não se repete? O genitivo não se repete a mesma terminação do genitivo nas outras declinações. Mas isso não impossibilita que essa terminação AE também seja utilizada dentro da mesma declinação. Então, está aqui, genitivo singular AE e dativo singular AE. No plural, também temos o AE em nominativo e vocativo plural. A terminação AS vai ser usada apenas no acusativo plural, que é a função de objeto direto. AR, um genitivo plural. E terminação IS no dativo e ablativo plural. Aí o Luiz perguntou se a palavra é a mesma, mas a função é diferente. Não, as palavras elas se alteram. Eu não entendi muito bem a tua pergunta, Luiz, mas, por exemplo, a palavra vida, no latim é vita. Então, dependendo do caso, e se é singular ou plural, a terminação vai ser diferente. Então, não só a terminação vai ser diferente, mas a função que ele vai exercer também vai ser diferente. Então, isso vai fazer com que sejam utilizadas palavras diversas, mesmo que se tratem do mesmo nome. Tá aqui o exemplo da palavra vida. Se fosse na língua portuguesa, independente de ser um sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjuntado nominal, restritivo, independentemente da função, a palavra seria vida. Iria se flexionar em singular ou plural, vida ou vidas, mas a palavra seria basicamente a mesma. No latim, não. Dependendo da função sintática que a palavra exerce na frase, a terminação muda. Como a gente consegue ver aqui, que no nominativo, vocativo e ablativo singular, a terminação é A. Mas lá, por exemplo, no nominativo, vocativo plural, a terminação já é outra, já é AE. No ablativo plural já é IS. Então, por que mudou a terminação? Porque a função que essa palavra vai ter exercendo é diferente, e são essas terminações, são os casos que vão levar a gente a saber que função é essa que a palavra vai ter exercendo dentro da frase. O radical não se altera, o que mudam são as terminações. O radical é inalterável, pelo menos no caso dos nomes. Agora, no caso dos verbos, como o verbo ser, por exemplo, como é um verbo irregular, assim como acontece também na língua portuguesa, o radical ele vai mudar totalmente. Né? Por exemplo, no presente educativo, sum, es, est, sumus, est, sunt. Alguns têm o S, outros não têm. Um começa com E, então são terminações diferentes. Então a gente tem que recorrer à tabela. E um ponto positivo é que nós podemos utilizar o material na hora de fazer as atividades, na hora de fazer as avaliações. A gente pode usar a tabela dos verbos, a tabela das terminações dos nomes, dos adjetivos e dos pronomes que forem necessários, numerais, porque eles vão servir de suporte para que a tradução aconteça. Não tem como a gente fazer tradução sem ter esse material. Cadê as tabelas? As tabelas, elas têm no material que vocês têm, na segunda parte, tem algumas tabelas, e eu vou colocar outras, né? Então, vamos observar aqui como a terminação muda. Então, lembrem, na primeira declinação, o genitivo singular termina em AE. Então, sempre no vocabulário vai vir a palavra no
nominativo singular, seguido do genitivo singular. Na segunda declinação, as terminações já vão ser diferentes. Primeiro, na segunda declinação, nós teremos basicamente palavras masculinas. E se na primeira declinação a terminação o tema era A, na segunda declinação o tema é O, porque são palavras masculinas. Então, nós teremos palavras e vogais diferentes sendo utilizadas. Então, como eu disse, na grande maioria, na segunda declinação, nós temos palavras masculinas. Temos alguns exemplos aí. Lupus, lup, que é de lobo. Puer, pueri, que é menino. Magister, magistre, que é professor. Vir ou vi, que é homem, a tradução. Então, observem, todas essas palavras, elas têm terminações diferentes, né? E isso faz com que, de certa forma, na segunda declinação a gente já tem um pouco de complicação, porque nem sempre as terminações vão ser as mesmas. Por quê? Tem algumas palavras em que a terminação, a flexão final da palavra vai ser variável. A gente vai ver isso na tabela mais à frente. Então, observem aqui. Não sei se vocês lembram um slide que a gente viu lá atrás, que eu coloquei para vocês, que a terminação do genitivo singular da segunda declinação era I, né? Então, o tema é O, mas a vogal final da maioria dos nomes e do genitivo singular vai ser I. Observem que em lupus, pueri, magistre e vir, todos eles têm o I. Então, o que vai me levar a classificar aqui como substantivo de segunda declinação é porque eu tenho a terminação I em todas as palavras. O que me leva a crer que é um substantivo de segunda declinação. Só que dentro da segunda declinação, assim como acontece na primeira, não há só palavras de um único gênero. Se na primeira declinação há mais palavras femininas, na segunda declinação nós temos mais palavras masculinas. Só que isso não impede da gente encontrar também palavras femininas. Alguns exemplos são nomes de árvores, como Pyrus ou Pire, né, que é pereira, e Malus, mali, que é macieira. Então, observem, terminação us, que é do nominativo singular, nas palavras Pyrus e Malus, e a terminação i, que é de genitivo singular. Então, isso leva a gente a classificar como um substantivo de segunda declinação. E ainda há palavras neutras, né, que são substantivos neutros, em que no nominativo a terminação vai ser um, né, em alguns casos, outros em us, mas sempre o genitivo vai ser a terminação i. Templum, templi, que é templo. Bellum, belli, que é guerra. Pelagos, pelag, que é mar. Vírus, viri, que é veneno. E vulgus ou vulgi, que é povo, multidão. Em todos eles as palavras terminam com i. Por quê? É a terminação do genitivo singular que nos leva a classificar todas essas palavras como palavras pertencentes à segunda declinação. Está aqui a tabela. Ficou pequeno para vocês. Mas aumentando aqui um pouco, nós temos aqui as terminações das palavras da segunda declinação. Nos 6 casos, né? Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo. Então, observem que, tanto masculino como feminino, nós temos terminações diferentes. Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino, no masculino singular. Ou puer, puer, puerum, pueri, puero, puero, no masculino, porque tem palavras masculinas com terminações diferentes, também em singular. E no neutro, a terminação verbum, 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 verbe, verbo, ver. Então, observem como as terminações são bem diferentes. Por isso que a gente precisa também utilizar as tabelas, porque só com o tempo é que é possível memorizar, já que as terminações, e com a prática também, né? Já que as terminações, elas são bem variadas. No plural, as terminações já se alteram.
As palavras terminadas com em us, né? O nominativo vai ser domini, domini, domino, dominorum, dominis, dominis. No masculino, das palavras terminadas em puer, pueri, pueri, pueros, puerum, pueris, pueris. E neutras, as palavras neutras, a flexão vai ser verba, 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 verborum, verbis, verbis. Então, mais uma vez, as terminações bem diferentes. Mas observem qual a terminação aqui no genitivo. Deixa eu ver aqui, Raimunda. O que vai classificar em qual declinação se encaixa a terminação após a vírgula? Isso. Porque a terminação antes da vírgula é do nominativo. Mas a terminação do nominativo, ela se repete, né? Então, a gente tem que se basear na terminação depois da vírgula, que é a terminação do genitivo singular. Então, vamos aqui para o genitivo singular. Domini, terminação em i. Pueri, terminação em i. Verbe, terminação em i. Então, essas três palavras são palavras da segunda declinação. Por quê? Porque o genitivo singular delas termina em i. Entenderam? É por isso que a gente deve se basear apenas no genitivo singular. Todos esses slides, eles estão na turma de vocês. Eu postei todos eles. Há mais ou menos umas 2 semanas que eles já estão lá disponíveis. E esses slides, eles foram feitos também de acordo com o material que vocês têm acesso, do mesmo livro. Lá também tem as tabelas, todas elas. Com relação à terceira declinação, essa é a mais complexa de todas. Por quê? A terceira declinação, ela diz respeito... Vocês não encontraram o livro na plataforma? Acho que eu enviei o material para que fosse disponibilizado para vocês. Mas eu vou perguntar à coordenadora e aí qualquer coisa eu vejo com vocês como ter acesso. É para ficar gravada, a aula está sendo gravada, é para ela ficar disponível para vocês. Então, com relação à terceira declinação, como eu falei, nós temos muitas palavras, porque ela corresponde ao período de maior apogeu da língua latina. Então, nós teremos palavras com terminações bem variadas. Tá bom, Renato. Mas como eu sugeri na aula passada, caso vocês não tenham acesso ao material, mas eu vou falar com a coordenadora, mas caso vocês não tenham acesso ao material, vocês encontram com facilidade lá no site Passei Direto. Tanto um livro como outro. Se vocês procurarem o livro Iniciação ao Latim, da Zélia Cardoso, lá tem, esses slides são desse guia de bolso da Zélia Cardoso, né, Iniciação ao Latim. E vocês encontram também os livros do Paulo Ronai, que a gente vai utilizar mais na frente os textos. Eu não sei dizer onde essas aulas ficam gravadas, porque é a primeira vez que eu utilizo essa plataforma. Eu já fui professora de EAD, mas na época pelo menos eu não usei esse recurso de videoaula, né? Então, eu não sei dizer muito ao certo. No YouTube, a Lívia Socorro está respondendo. Então, vamos para a terceira declinação. São consideradas palavras de terceira declinação os substantivos com tema em i e os que não apresentam vogal temático, bem como substantivos terminados em u ou seja, já tem uma complexidade muito maior. Se vocês lembrarem, o tema da primeira declinação era a, o tema da segunda declinação era o. Agora, na terceira declinação, nós temos o tema em i, além de palavras que não têm vogal temática, ou palavras terminadas em outros temas, como u ou. Por exemplo, a palavra sus, que é porco, né? É uma palavra que não termina em i, mas pertence à terceira declinação. A mesma coisa acontece com boss de boi, que é uma palavra terminada em os, mas que também está localizada, classificada dentro da terceira declinação. Então, dentro da terceira declinação, nós temos ainda um conjunto de palavras de origem diversa, com palavras de origem grega ou de duplo radical, que também estão agrupadas dentro da terceira declinação, que é o caso de Júpiter, né? Júpiter, e o is, que é fosse. Então, as terminações é R e is. Então, é uma declinação bem complexa. E outras possibilidades também de palavras que a gente encontra dentro da terceira declinação
nós temos senex, senes, né? Nós temos a mesma palavra ancião com dois radicais diferentes. Senex, terminação é X, e senes, terminação em S. Então, tanto as palavras de tema em I, como as que não apresentam vogal temática, podem, conforme o caso, ser masculinas, femininas ou neutras. E é justamente nessa terceira declinação que nós vamos ter essa diversidade de palavras. Então, o primeiro quadro aqui da flexão, nós temos aí, no singular, a palavra civis, né? Nominativo, vocativo civis, acusativo civem. Não sei se vocês observaram, mas o acusativo singular sempre termina em M. Civis, cive, civer, né? Agora outras palavras, aras, aras, artem, artes, arte, arte. E neutro, mare, 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 mares, mare, mare. Isso no singular. Como é que você com a declinação das palavras civis, ares e mare? Olha na terminação do genitivo singular. Vocês vão ver que todas elas terminam em is. Is. Então, sempre quando a palavra terminar no genitivo singular em is, ela é uma palavra da terceira declinação. Nós temos aqui a flexão do plural, né? Cives, 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 civeso, civium, civibus, civibus. Artes, 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 artium, artibus, artigos. E Maria, né? Maria, Maria, Marium, Maribum e Maribum. Então, aqui é a flexão no plural, que não nos diz muito sobre a declinação, mas que está aqui para a gente saber, de acordo com as terminações de cada uma das palavras, qual é o caso desses substantivos. E temos outros exemplos aqui também, de palavras, também com terminações variadas, que pertencem à terceira declinação. Mas que tem em comum o fato do genitivo singular, por exemplo, dolores, né, de dor, né? Veritate, veritatis, operes, todas elas estão no genitivo singular com a terminação is, que fazem com que elas sejam palavras de terceira declinação. Vamos para a quarta declinação. Essa quarta, a gente vai ver isso de maneira mais devagar na prática quando a gente terminar essa exposição, nas próximas aulas. Na quarta declinação, o latim ele já começa a cair em declínio, então o número de palavras já começa a reduzir um pouco. Nós temos dentro da quarta declinação palavras masculinas, femininas e neutras, né? Então, a quarta declinação nós teremos palavras de diferentes gêneros, né? O tema já é diferente, o tema é em U, né? Com exceção de sus e grus, que pertencem, são palavras terminadas em us, mas não pertencem à quarta declinação, mas à terceira, como a gente viu nos slides anteriores. Então, vamos só recapitular o que a gente viu até agora. Com relação às terminações, o tema, né? Lá na primeira declinação, o tema era em A. Na segunda, o tema era em O. Na terceira declinação, o tema é em I. Agora, na quarta declinação, o tema é em U. Lá na primeira declinação, o genitivo singular terminava em AE. Na segunda declinação, o genitivo singular terminava em I. Na terceira declinação, o genitivo singular terminava em IS. Só para recapitular o que a gente precisa saber. Então, a quarta declinação, como nós vimos, tem palavras de diferentes gêneros, o tema é em U, com exceção de sus e grus, que são de terceira declinação. E as desinências, tanto no masculino, como no feminino, como nas neutras, são idênticas às das palavras quando o tema é em I, de segunda declinação. Isso porque quando o latim começou a cair em declínio, as palavras de quarta declinação passaram a fazer parte da segunda declinação. Então, por isso que a terminação deles é bastante próxima, bem parecida. Há várias terminações em comum. Na atividade 1, a última questão é sobre declinação. O que significa as letras entre parênteses? Eu não lembro muito a questão, mas acredito que sejam as terminações do nominativo e do genitivo singular. Mas, Raimunda, só se eu der uma olhada novamente, porque eu não lembro mais não. Com relação às palavras masculinas e femininas, vão ter a mesma terminação na quarta declinação. Então, tá aqui.
O exemplo da palavra manos, que vem de mão, né? No singular e no plural. Manos, masculina ou feminina. M masculina e F feminina. Então, manos, manos, manum, manos, manui, mano. Então, lembrando, na quarta declinação, o genitivo singular em os. Então, tiver manos, manos ou manos, os, nós sabemos que é uma palavra de quarta declinação. E temos aqui a flexão no plural. Manos nas três primeiras, mano, manibus, manibus. Temos uma outra palavra aqui, a palavra corno, que é em neutro, é uma palavra neutra. Nós vimos ali no slide anterior a terminação das palavras masculino e feminino, né? Que é a mesma, na quarta declinação. A mesma terminação do masculino serve para o feminino, mas as palavras neutras a terminação é diferente. Palavra corno, né? Nominativo, terminação u. Corno em todos eles. Aí genitivo, cornos, cornui, corno. Então, os leva a gente a classificar a palavra corno como uma palavra de quarta declinação. E o plural, cornua, nas três primeiras, cornum, cornibus, cornibus. Então, a terminação é muito próxima da terminação dos nomes de segunda declinação. Então, no momento em que o latim entrou em decadência, né, e começou a perder a sua estabilidade morfológica, as palavras dessa declinação passaram a fazer parte da segunda declinação, como eu já havia dito, né? E por fim, nós temos a quinta declinação. Diminuir aqui um pouco. Então, na quinta declinação, o tema vai ser em E. Nós teremos, de maneira predominante, sim, Luiz Queiroz, tem muitas coisas para assimilar. Por isso que eu digo, só na prática. Utilizando, manuseando as tabelas que a gente vai aprender. Na quinta declinação, nós teremos basicamente palavras femininas, na sua maioria, mas algumas palavras femininas, né? Nós vimos aqui palavras masculinas, dias, né? Que quando vai plural, meio-dia, por exemplo, ou quando se flexiona, vai para feminino. E as desinências da quinta declinação são, em parte, as da primeira declinação ou da terceira. Tem essas características em comum. A gente vê aqui o quadro da terminação das palavras da quinta declinação. Lembrando que eu sei que a palavra é de quinta declinação quando o genitivo singular termina em ei, né? Então, quinta declinação aqui. Então, o tema é em E, isso faz com que, basicamente, em todas as terminações tenham a letra E, né? Nominativo, vocativo es, né? O acusativo termina em, genitivo ei, dativo ei e apelativo é. Essas são algumas terminações. Por exemplo, você pega a palavra dia. Então, dias, dias, diem. Dia, dia, dia. E o plural? Terminação es nas três primeiras, eram no genitivo plural e ebus, dativo e ablativo plural. Então, essas são as terminações da quinta declinação, que o tema é em. Então, a gente precisa lembrar das terminações e dos temas de cada uma das declinações. Então, vamos tentar recapitular tudo o que a gente viu até agora. Então, vamos ver o genitivo. O genitivo nas 5 declinações. Na primeira declinação, o genitivo é em AE, né? Então, a palavra terminou em AE, eu sei, no genitivo singular, então eu sei que é uma palavra de primeira declinação. Se a gente for fazer esse mesmo percurso, por exemplo, a gente vai ver que a terminação genitivo singular em I é de segunda, em is é de terceira declinação, us é de quarta e ei é de quinta declinação. E a gente precisa também lembrar dos temas em cada uma. Na primeira declinação, o tema é em A, porque geralmente são palavras femininas. Na segunda declinação, o tema é em O, porque geralmente são palavras masculinas. Na terceira declinação, o tema é em I. Na quarta declinação, em U. E na quinta declinação, em E. A declinação, Josué, é variação ou derivação? A declinação é o grupo diz respeito ao grupo de palavras a que pertence o substantivo que você está estudando. Então, se o substantivo, por exemplo, termina em is,
Então, eu sei que é um substantivo, se o genitivo termina em is, eu sei que é um substantivo de terceira declinação. Porque todas as palavras de terceira declinação se flexionam no genitivo em is. Então, a declinação ela faz referência ao conjunto de palavras a que pertencem determinadas palavras. Depende do vir. O vir geralmente é um verbo, Raimunda. Vir se encaixa na quarta declinação. Geralmente vir é do verbo ver. Você viu esse exemplo em algum dos temas que a gente discutiu? Porque para ser da quarta declinação, como o tema é em U, então geralmente nós teremos a letra U nas terminações. E não a letra I, ó. Todas elas têm o U. Com exceção de ibus, mas que só no dativo e ablativo plural. Sim. Josué, a declinação é como se estivesse conjugando a palavra? Não. O caso é como se a gente estivesse conjugando a palavra. Porque cada conjugação é uma terminação diferente, é um caso diferente. Eu vou tentar explicar de maneira mais clara para vocês. Todos os substantivos que nós temos na língua latina, elas pertencem a uma declinação. Ou seja, elas têm um padrão de flexão em comum. Por exemplo, na língua portuguesa, a gente acaba que agrupando, não tem essas declinações, né? Mas a gente acaba que agrupando as palavras de acordo, por exemplo, com o gênero. Se a gente faz, por exemplo, a flexão do nome de certos animais de espécies vegetais, que no caso dos substantivos epicenos, a gente sempre usa macho e fêmea. Por exemplo, a borboleta macho, a borboleta fêmea. Um exemplo. Então, um tipo de classificação. Então, eu pego as palavras em que a flexão do gênero se dá por meio da palavra macho e fêmea e coloco dentro desse grupo de classificação. Se eu tenho palavras, por exemplo, em que a flexão ela se dá apenas alterando o artigo que antecede, por exemplo, o artista, então eu pego todas as palavras que se flexionam da mesma forma e coloco dentro daquele grupo. Então, é como se fosse a declinação. De todos os substantivos que existem em língua latina, existem diferentes maneiras deles se flexionarem. Então, de acordo com a maneira como eles se flexionam, de acordo com o tema, principalmente, então eu vou agrupar eles em diferentes declinações. Então, dentro da primeira declinação, nós teremos basicamente palavras femininas e que tem o tema em A. Então, isso é o que faz com que eu agrupe todas essas palavras dentro daquele mesmo grupo. Por outro lado, todas aquelas palavras que terminam em I, eu vou agrupar dentro da segunda declinação. Todas as palavras que terminam em is, eu coloco dentro da terceira declinação. Todas as palavras que têm como tema o U, eu coloco dentro da quinta declinação. Aliás, da quarta declinação. E todas as palavras que têm tema em E, eu coloco dentro da quinta declinação. Então, é como se cada declinação fizesse referência a um conjunto de características em comum, que é compartilhado por todas as palavras que pertencem àquela mesma declinação. Só que aquelas palavras que pertencem à mesma declinação, apesar delas terem um padrão de flexão em comum, elas vão alterar a sua morfologia, a sua forma de escrita, de acordo com a função sintática, que são os casos, que já é diferente. Então, a declinação seria um conjunto de palavras que se flexionam da mesma forma, seguindo o mesmo padrão, e os casos seriam as flexões na estrutura da palavra, conforme a função que elas exercem dentro da oração. Entendeu? Tá bem. Então, a gente termina aqui sobre a flexão do substantivo. Eu preparei, apesar da gente já estar quase com 1h30 de aula, um outro slide menor um pouco sobre a flexão do adjetivo. Só que o adjetivo ele é mais fácil e também mais simples. Porque o adjetivo, como eu falei, na língua portuguesa, o adjetivo sempre concorda com o substantivo. Na língua latina, é basicamente da mesma forma. Só que no caso dos substantivos, nós temos 5 declinações no latim. E o adjetivo, ele só tem 2 grupos. São os adjetivos de primeira classe e os adjetivos de segunda classe. Então, os adjetivos de primeira classe, eles se flexionam basicamente
concordando com o substantivo de primeira classe. Eu vou mudar aqui o slide para vocês acompanharem. Prometo ser breve nesse outro. E aí, na próxima aula, eu já trago de maneira sucinta os verbos. E aí, a gente já começa algumas traduções para a gente colocar em prática esses conhecimentos. Então, só voltando aqui os slides que eu tinha passado, já tinha adiantado um pouco. Então, com relação à flexão do adjetivo. O adjetivo no latim tem a mesma função que no adjetivo. Qual a função do adjetivo? Caracterizar, especificar, restringir, atribuir qualidades ou características ao nome. Então, no latim, a mesma coisa acontece. O adjetivo, ele vem sempre acompanhado. Assim, a palavra vir. Vir, vir. Se eu não me engano, a palavra vir, Raimunda, é de terceira declinação. Vir, vires. Se eu não me engano. Terminação is. A gente tem que olhar a terminação do genitivo singular. Eu acredito que seja um nome de terceira declinação. Vir, vires. Terminação is. Assim, como substantivo apresenta o radical, ao que nós acrescentamos as desinências, vogais temáticas e terminações, o latim acontece a mesma coisa. Então, alguns exemplos aí de flexão. Altos, que vem de alto, né? Alt é o radical, o U é a vogal temática e o S é a desinência de número, para indicar plural. Nós temos formosos, forme o radical, oso, nós temos aí a formoso, né, um sufixo, e o S é plural, formosos. Aí era para ter formosos. Então, o adjetivo sempre concorda com o substantivo em gênero, número e caso. Não é grau, não. Gênero, número e caso. Quando sozinho, ele vai funcionar basicamente como se fosse um substantivo. Tá? A palavra romani. Romani, romano, né? Romano, o povo romano. Romano geralmente é um adjetivo. Só que em determinados contextos ele vai funcionar como substantivo, né? Dependendo da forma como a gente esteja construindo os nossos enunciados. Cresce, né? Outro exemplo, né? De adjetivo grego, né? Que pode funcionar como substantivo. E outros exemplos, bônus e malos, que são o mal e o bom, que são adjetivos, mas que podem flexionar como substantivos. Se eu digo que o bem ou o bom, o bem vence o mal, então essas palavras, bem e mal, vão funcionar como substantivos. Tem aí um exemplo de uma frase em que alguns adjetivos são utilizados. Boni, maios, non debent timere. Os bons não devem temer os maus, né? Então, boni aí boni e mal são adjetivos, né? Mas que nesse contexto são utilizados como substantivo, já que é ele que faz referência ao enunciado que foi construído. Então, os adjetivos, eles declinam-se como substantivos de primeira e segunda declinação, né? Os que se declinam como substantivos de primeira e segunda declinação são chamados como adjetivos de primeira classe, e os que se flexionam como a terceira declinação são de segunda classe. Nós temos também 3 gêneros nos adjetivos, masculino, feminino e neutro, né? Que vão acompanhar no gênero o mesmo paradigma do substantivo. Se o substantivo é masculino, o adjetivo é masculino. Se for feminino, ele é feminino. Se for neutro, ele é neutro e assim por diante. Então, o paradigma dos substantivos masculinos e femininos de tema em O, de segunda declinação, vai seguir o mesmo paradigma, os adjetivos, e dos femininos e tema em A, de primeira declinação. E também tema O, as palavras neutras. Gente, pessoal, todo mundo está sem material. E agora me veio a curiosidade como é que vocês estão respondendo os fóruns, né? Porque muita gente respondeu o fórum e as atividades também sem ter o material. Fernanda, a Nádia acabou de me confirmar que o material está na plataforma sim. Tudo que foi enviado, ela postou. Só o que deve estar faltando é esse material aí do livro, né? Que o pessoal está falando da Zélia Cardoso. Eu acredito que é o que está faltando, pessoal só. Mas eu passei os 2 materiais para a Nádia. Então depois a gente vê isso.
Com Deve dar. certeza tá lá. É porque tem muito material, mas se dá uma procurada que eu acredito que eles vão encontrar. Então está lá, é só procurar, pessoal. Pelo slide. Então, os adjetivos de primeira classe são. Nós vimos que o substantivo, nós teremos duas terminações, né? Que é o do nominativo e do genitivo, quando a gente vai analisar os substantivos. No caso dos adjetivos, nós teremos sempre três terminações. Então, exemplo aí do adjetivo alto, né? Altos, alta, altum. Ou seja, a terminação é us, a, Então, a terminação us, a, faz referência à flexão do adjetivo alto no masculino, no feminino e no neutro, na sequência que eu falei. Então, são três terminações. Se a terminação for us, a, é um adjetivo de primeira classe. Tá aqui um exemplo para vocês visualizarem como o adjetivo se flexiona. O adjetivo também se flexiona de acordo com o caso, né? Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo, né? As terminações também variam conforme o caso e também variam de acordo com o gênero. Observem que a terminação do masculino é uma, do feminino é outra e do neutro é outra diferente. No caso do substantivo, quando a gente vai procurar a palavra no vocabulário, nós vamos encontrar primeiro a terminação no nominativo e depois a terminação no genitivo. No caso do adjetivo, a terminação vai ser do nominativo singular. Por isso que vem altos, alta, altum, que diz respeito à flexão do adjetivo no nominativo singular. Camila, mas o pessoal está procurando, não é o slide não, eles estão procurando o livro da Zélia Cardoso. O livro, o material para ser lido completo. E nós temos, continuando, uma segunda declinação. Na segunda declinação, substantivos terminados em ER. Então, a terminação já vai ser diferente, né? Então, a terminação dos adjetivos de segunda classe vai ser ER-A-1. Por quê? Olha aqui, ó. Piger, pigra, pigrum, no nominativo singular. Então, devido à terminação da palavra na segunda declinação ser em ER, isso faz com que também a flexão no masculino, no feminino, são de forma diferente. Então, ER-A1 vai ser a terminação dos adjetivos que se derivaram a partir dos substantivos de segunda declinação. Então, nós temos, a partir de agora, de certa forma, um panorama assim, geral, resumido, sobre a flexão do adjetivo. Então, eles seguem o paradigma dos substantivos de terceira declinação e são chamados como adjetivos de segunda classe. Esses que eu mostrei para vocês. Então, esses de segunda classe, eles vão se classificar em adjetivos triformes, biformes e uniformes. O que é que isso quer dizer? Os adjetivos triformes, que fazem parte dos adjetivos de segunda classe, vão ter três formas diferentes. Uma forma para o masculino, uma forma para o feminino, outra forma para o neutro. Os biformes são aquelas que vão ter uma forma em comum para o masculino e feminino e uma forma diferente para o neutro. E os uniformes são aqueles adjetivos que vão ter uma única forma tanto para o masculino, quanto para o feminino, quanto para o neutro. Então, os uniformes, eles são enunciados como substantivos, no nominativo e no genitivo singular, seguindo a mesma terminação. Porque, como só tem uma única forma, então a possibilidade da gente analisar e identificar que pertence a um adjetivo de segunda classe é por meio da terminação, nominativo e genitivo singular. Só que, em sua grande maioria, os adjetivos de segunda classe, eles vão se declinar como masculinos ou femininos e neutros, com o tema em i, mantendo a mesma terminação i no singular. Nós temos aqui um exemplo. Acer, acres, acre, né? Então, nós temos uma terminação para o masculino, uma terminação diferente para o feminino e uma terminação diferente para o neutro, que é o e, né? Então, isso faz com que ele seja triforme. Três formas diferentes, uma para o masculino, uma para o feminino e outra para o neutro. E tem alguns adjetivos, como vetus e eres, né?
que declinam-se como substantivos que não apresentam vogal temática. Vamos ver outros exemplos aqui. No caso dos biformes, tem uma forma em comum para o masculino e feminino, né? E outra forma diferente para o neutro. Fortes, nominativo, né? É a terminação em comum a mesma para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. E uma terminação forte, terminação diferente para o gênero neutro. E outros exemplos aqui, Félix, masculino e feminino, e Félix para neutro. Ah, mas esses aqui têm a mesma terminação, por que eles não pertencem aos adjetivos uniformes? Porque só o nominativo e o vocativo que são iguais. Observem que a partir do acusativo eles já começam a se diversificar. Felicem, acusativo singular, e Félix já seria o neutro, né? Então, masculino e feminino é uma forma, neutra é outra. Então, por isso que biformes. Uma forma para masculino e feminino e outra forma para o neutro. Outro exemplo aqui de biforme. Vetos, né? Vetos em comum, mas aqui veterem e vetos já é diferente. Por isso que uma forma para o masculino e feminino, outra forma diferente para o neutro. Então, quando se fala em adjetivos de segunda classe, nós temos triforme, biforme ou uniforme. E tal classificação leva apenas em consideração o nominativo e o vocativo singular. Com relação ao grau, nós temos no adjetivo o grau comparativo e o grau superlativo, né? Então, na língua portuguesa, nós temos o comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. E o superlativo absoluto ou sintético, né? Então, aqui alguns exemplos de flexão do adjetivo. Puer, altos, quer dizer, menino, alto. Agrícola, altos, agricultor, alto. Puela, alta, menina, alta. E Pyrrhus, alta, menino ou jovem, alto. Então, o grau comparativo é feito utilizando as expressões tant quanto para igualdade, como a gente utiliza também na língua portuguesa, tant quanto, né, de igualdade. De inferioridade, nós usamos minus quant, quer dizer, menos que. E superioridade é feito de uma maneira especial. Na língua portuguesa, nós usamos a expressão mais que ou melhor que, né? Já no latim, é feito de uma forma diferente. Então, aqui nós temos alguns exemplos quando a gente utiliza o adjetivo com grau de igualdade, né? Puer, tan altus est quam puella. Ou seja, o menino é tão alto quanto a menina. Então, usa a expressão, quando for comparativo de igualdade, tan, quam. Quando for de inferioridade, puer minus altus est quam puella. Ou seja, o menino é menos alto que a menina. Então, inferioridade minus quam. Já o superlativo, como eu disse, é feito de uma maneira diferente no latim. Não é maior que ou melhor que. No latim, a gente usa um sufixo. Aliás, dois sufixos, geralmente. Que é o sufixo ior ou ius. Então, esses sufixos, eles são acrescentados ao radical do adjetivo, né? E acaba que gerando uma nova palavra, que vai funcionar como nominativo, terminado com radical S ou R, e sem vogal temática. Tá aqui alguns exemplos. Altior, vem de alto, né? Mais o sufixo ior, altior. E felicius, vem de feliz, né? Feliz mais icius, feliz. Então, o grau superlativo é feito a partir do acréscimo dessas terminações, ior e ius. E ainda outras terminações podem se juntar de maneira casual, né, aos substantivos de primeira declinação. Então, nós temos aqui a flexão desses casos do superlativo, com a terminação ior e ius. Mas isso é só para título de conhecimento, a gente usa o material para pesquisar essas tabelas. Já os adjetivos terminados em els e ius, eles não aceitam esse sufixo, ior e ius, né? O que leva, consequentemente, a gente utilizar aquelas velhas expressões que a gente utiliza no português. Maior que ou melhor que, né? Então, os adjetivos terminados em els e ius, a gente vai utilizar as expressões magis quam, maior que, né? Tan quam, tão quanto e menos quam, ou seja, menos que. Tem um exemplo.
puella magis seria quam puer est. A menina é mais séria que o menino. Então, mais que, a gente utilizou magis, quam, mais que. E tem outros tipos de substantivos com terminações diferentes, né? Por exemplo, os adjetivos com terminação dicos, ficus e volos, eles são substituídos quando no grau comparativo palavras cognatas. Por exemplo, maledicos, né? A gente usa maledicente ou maledicens. E beneficos, a terminação icos é substituída por icens, né? Benéfico, que vem de beneficente. Então, são terminações diferentes que são utilizadas nesse caso. Outro exemplo, malévolos, né? De malévolo e malevolens. E ainda os substantivos bom e mal, né? Bônus e malos, paros, que é pequeno, que tem comparativos com radical diferente do que apresentam no grau normal. Isso acontece também no português, que quando a gente vai colocar no grau superlativo ou de inferioridade, a palavra se altera, né? Por exemplo, o superlativo de bom é melhor, né? De mal é pior, de pequeno é menor. Então, basicamente, acontece a mesma coisa também no latim, né? Em que são utilizados outros radicais diferentes, como melhor, né? Pior para pior e menor para menor. Magnus para grande apresenta o radical modificado também. E o comparativo pior não tem um adjetivo correspondente no grau normal. Já o superlativo de superioridade dos adjetivos é feito a partir do acréscimo de um sufixo, que é o sufixo íssimo, né? Na grande maioria das vezes, superlativos de superioridade, a gente usa essa terminação. Por exemplo, de alto, altíssimos, forte, fortíssimos e feliz, felicíssimos, né? No grau sintético. Então, a forma resultante passa a figurar como se fosse um verdadeiro adjetivo de primeira classe. Não sei se vocês observaram a terminação, íssimos, né? Então, os adjetivos de primeira classe vão ter essas três terminações. Os, a, um. Por exemplo, fortíssimos, fortíssima, fortíssimo. Essa é a flexão do nominativo singular dos adjetivos de primeira classe. Já o superlativo de palavras terminadas, adjetivos terminados em limos e rimos, eles vão... É muito complicado, Fábio, mas é só para título de conhecimento. A gente sempre vai recorrer para a tabela. Se tiver dúvida, recorre para a tabela. Os adjetivos terminados em limos e rimos sofrem o mesmo processo morfológico, né? De íssimos, declinando também como substantivo de primeira classe. Facílimos, facílima, facílimo. Ou terminação us, a, um, que é de adjetivo de primeira classe. Acérrimo, acérrimos, a, um. A mesma terminação de primeira classe. Já os adjetivos terminados em ius, eus e us vão ter Joyce, a parte dos adjetivos é só para título de conhecimento. Toda vez que a gente precisar analisar adjetivos, a gente vai recorrer às tabelas. Por quê? É uma classe, apesar de terem muitos adjetivos nos textos que nós vamos traduzir, mas basicamente a gente acaba que não se dando esse trabalho de pesquisar muito. Porque sempre o adjetivo concorda com o substantivo, então praticamente a gente só repete a mesma função do substantivo e a mesma função do adjetivo. Na grande maioria das vezes isso acontece, principalmente no caso dos adjetivos de primeira classe. Aqui são exceções, é como acontece na gramática normativa. Há várias exceções de regras na flexão de certas palavras ou na escrita. Então, no adjetivo, eu coloquei também vários slides aqui para mostrar como a flexão ela também não acontece da mesma forma em todos os adjetivos. Por exemplo, adjetivos terminados em ius, eus e us, eles vão se flexionar no grau superlativo analítico, recorrendo à palavra máxima, por exemplo, para acontecer essa flexão. Por exemplo, maxime serius, muito sério, o mais sério, né? E tem alguns adjetivos que apresentam no superlativo radical diferenciado. Isso nós já vimos também.
bônus. Raimunda, quando uma palavra no léxico português parece com outra do léxico latino, significa que essa palavra é oriunda do latim? Sim, basicamente é essa a conclusão que a gente pode chegar. Se o radical é o mesmo, consequentemente a gente pode dizer que essa palavra tem origem latina. Não necessariamente essa palavra pode ser toda de origem latina, porque nós temos tanto prefixos como sufixos de línguas diferentes. Então, pode acontecer que a gente recorra a algumas expressões, alguns termos de outras línguas. Mas, basicamente, é esse o raciocínio. Se a palavra no português tem o mesmo radical da palavra latina, consequentemente, a gente pode afirmar que a origem dela é a origem latina. Então, o superlativo em latim apresenta a mesma forma para o absoluto como o relativo. Nós temos um exemplo. Puella altíssima est, ou seja, a menina é muito alta ou a menina é altíssima. No português, nós temos uma diferenciação entre o grau superlativo absoluto relativo e o sintético, né? No latim não há essa diferença. A tradução ela acontece de maneira simultânea, tanto no relativo como no absoluto. Né? E por fim, outros exemplos. Puella altíssima est omnium. Outro exemplo, Puella altíssima est ex ônibus. A menina é a mais alta de todas. É a primeira tradução, né? Então, no caso de ser relativo, o complemento do superlativo no genitivo ou no ablativo precedido da preposição é ou es. Ou seja, quando a gente for passar para esse grau superlativo, a gente tem que acrescentar essa partícula, como acontece aqui, ó. Ex ônibus. A menina é a mais alta de todas. O superlativo de inferioridade é sempre analítico, sendo construído com auxílio de mínimo, o menos ou muito pouco. Puer minime altus est. O menino é pouquíssimo alto, ou o menino é menos alto. Então, a tradução é a mesma, né, para os dois. Então, como eu disse, pessoal, é porque eu não queria passar diretamente para a tradução dos textos, porque certamente vocês iam se questionar como é que a gente vai traduzir textos se a gente não teve acesso, por exemplo, à flexão dos substantivos e à flexão dos adjetivos. Então, por isso que eu expus para vocês a flexão dos nomes dos substantivos, né, em todas as declinações, e depois, de maneira sucinta, a gente viu um panorama da flexão do adjetivo. Mas, basicamente, a flexão do adjetivo é adjetivo de primeira classe ou adjetivo de segunda classe. E que ele se flexiona basicamente como adjetivo na língua portuguesa. Mas, como eu disse, quando se trata de adjetivos, como ele se flexiona basicamente com o substantivo, muitas vezes a gente não se dá o trabalho de ir para a tabela, procurar, para colocar quais as possíveis funções que ele pode exercer, quais os casos e assim por diante. A gente só precisa identificar qual é a classe, se é de primeira classe ou se é de segunda classe, e repetir o mesmo padrão de funcionamento do substantivo ao qual ele se refere. Por isso que eu não me prendi muito para essa questão de aprofundar essa flexão do adjetivo. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouco, de maneira bem sucinta, sobre a flexão do verbo e passar para a análise dos primeiros textos para que vocês possam ver como se aplica esses conhecimentos que a gente tem discutido até o momento. Porque também não adianta a gente ver só a teoria sem saber como essa teoria é colocada em prática. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Com relação ao adjetivo, eu concluí agora também a exposição. Então, depois de vocês colocarem os questionamentos, eu vou encerrar a aula e a gente se encontra possivelmente na próxima segunda. Eu tenho que ver ainda com as meninas se a sala vai estar disponível. Se tiver, a gente se encontra segunda-feira novamente, já para ver de maneira sucinta os verbos e passar a tradução de textos. E aí, a partir da exposição dos verbos, daí em seguida, vocês vão ver aí na página da disciplina que tem os slides sobre a flexão do número, que tem sobre a flexão dos pronomes, e tem a flexão de várias classes morfológicas. Mas, assim, não interessa muito para a gente ver de maneira minuciosa cada uma dessas flexões, porque a gente vai ver
por exemplo, numerais, eles são utilizados muito pouco nos textos, assim como algumas expressões, pronomes interrogativos, então acho que não vale a pena a gente perder tempo com essas questões teóricas se a gente pode ver isso dentro da prática. Então, o material está aí para a gente fazer essa pesquisa. Com a tradução fica mais fácil assimilar? Com certeza. Fica muito mais fácil a gente compreender. E também assimilar essas informações, porque à medida que a gente for vendo as traduções, fazendo as análises, a gente vai manusear o material e, consequentemente, vai ter acesso a todas essas informações de uma maneira muito mais proveitosa. Mais algum questionamento? Acho que não, né? Não, vocês não têm mais nenhuma pergunta a fazer? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se eu posso acrescentar um texto para a gente começar a analisar na próxima aula. Vou pegar um texto bem simples, bem inicial. Eu vou ver com as meninas, com a Virgínia, com a Nádia, se eu posso colocar uma atividade extra na plataforma. Eu peço para vocês terem esse primeiro contato com esse texto, buscando identificar a função desses nomes, desses adjetivos, e na próxima aula a gente faz análise, para a gente comparar a percepção que vocês tiveram desse material e como de fato a gente procede essa tradução. Tudo bem? Então eu vou encerrar a aula, tá bom? Então a gente se vê na próxima segunda-feira, se der, né? Joyce, eu vou colocar algumas sugestões na plataforma, no Siga. Aí eu vou colocar um texto para a gente começar a analisar. Aí vocês comecem a analisar em casa, principalmente dando mais ênfase para os substantivos e adjetivos, mas se vocês conseguirem também analisar os verbos seguindo o mesmo padrão, senão a gente faz isso durante a aula. Vai ser um pouco complicado organizar o material para fazer essa tradução, mas aí eu vou ver como eu consigo fazer isso. E aí vocês façam esse esforço de tentar analisar, traduzir esse material, e aí na próxima aula, quando eu explicar resumidamente os verbos, a gente passa para a análise do primeiro texto, para ficar mais claro isso que a gente tem discutido até agora, tá bom? Então, Socorro, acho que tudo bem, pode encerrar a aula. Obrigada, pessoal, pela atenção e eu conto com a colaboração de vocês nesse processo, para a gente interagir e também traduzir os textos. Socorro? Tchau, pessoal. Pode encerrar. Ah, já encerrou. Pode encerrar. Tá bom. Obrigada.